pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um papo riquíssimo e com absoluta certeza muito transformador aí de mais um podcast RH que Transforma. Estou hoje com uma convidada muito especial, a Viviane Gaspari, vice-presidente de RH das Américas da Ingridion. Eu sou a Dani Cantinelli, eu estou aqui hoje como diretora de desenvolvimento de projetos aqui no Alicerce Educação. Queria pedir, primeiro agradecer a Vivi por ter aceitado esse convite, já tem um tempo que a gente está querendo fazer essa conversa. Hoje, finalmente, que bom que deu certo. Ela está falando diretamente de Chicago e eu estou em São Paulo. Então, eu queria agradecer, Vivi, de verdade, por ter topado aí esse papo. Com certeza vai ser uma conversa muito bacana que vai agregar muito conteúdo aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Muito bom participar e poder contar um pouquinho aí da minha trajetória, compartilhar um pouquinho dos aprendizados, né? É sempre muito bom. Legal fazer uma conexão com o Brasil também. Saudades do Brasil. Muito bom, muito bom. Aquece o coração, né, Vivi? Aquece o coração. E literalmente, porque a gente está entrando no inverno aqui, então Verdade. Verdade. Bom, Vivi, bem-vinda ao nosso podcast. Se você puder contar para a gente aqui, então, para a gente ir aquecendo essa conversa e os corações dos nossos ouvintes também, um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, de carreira, enfim. Conte-nos quem é a Vivi quem que, é a que topou Vamos esse lá. legal. Deixa eu contar um pouquinho, né? Eu acho interessante até o comentário desse todo, né? Vivi Gaspari não é só uma executiva de recursos humanos, né? Mas tem vários outros papéis na vida. Então, eu sou a Viviane Gaspari, já são 27 anos de mercado em recursos humanos. Antes de profissional, eu sou mãe de um casal, né? A Bárbara tem 20 anos, o Felipe tem 18. Legal. Os dois moram no Brasil, vou contar um pouquinho quando chegar lá da minha trajetória, mas foi um processo bem interessante. Então, nessa trajetória aí de 27 anos em recursos humanos, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes mercados, sempre no Brasil, sempre estive no Brasil, empresas multinacionais, algumas passagens por empresas nacionais também. Iniciei minha carreira em toda a área, em áreas mais especialistas de recursos humanos, né? Recrutamento e seleção. Migrei um bom tempo da minha carreira para toda a parte de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento organizacional. E lá atrás, quando as organizações começaram a falar desse modelo estratégico de RH, de generalistas, eu migrei a minha carreira para a área mais generalista, né? E segui assim a minha carreira. Trabalhei em diferentes mercados, como eu mencionei. Me juntei à Ingridion em janeiro de 2021, né? Eu vim da Bayer, minha última empresa antes da Ingridion foi a Bayer. Eu tive uma passagem de 6 anos entre a Monsanto e depois a aquisição da Monsanto pela Bayer. E assumi em janeiro de 2021 a região da América do Sul, da Ingridion. Acho que é interessante contar um pouquinho da Ingridion, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem a Ingridion pela marca, mas certamente conhecem pelo pouquinho que eu vou contar agora do nosso negócio em si, né? Então, a Ingridion é uma multinacional americana, né? O headquarter é aqui em Chicago, por isso que eu me mudei para cá. Ela é uma empresa que desenvolve soluções de ingredientes. E o que isso significa, né? Significa que várias soluções dos nossos ingredientes estão presentes em muitos dos produtos que a gente utiliza. Então, a gente desenvolve soluções que trazem mais redução de açúcar, que trazem inclusão de proteína vegetal. Então, que toda essa parte, né, nutricional, ela é muito reforçada. Então, a gente está presente em mais de 60 mercados, bebidas, molhos, a pasta de dente. Então, eu costumo dizer, a gente não sabe, mas a gente está, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, em contato com os nossos ingredientes, desde a pasta de dente, o papel que a gente escreve e tudo mais. Então, é uma empresa com mais de 12 mil funcionários no mundo e mais de 120 países. Então, em janeiro de 2021, eu aceitei o desafio de me juntar à Ingridion, em São Paulo, para liderar a América do Sul. E depois de 9 meses nessa posição, a minha par, né, que cuidava da América do Norte, quando saiu da empresa, a Ingridion me fez o convite
para assumir América do Norte e América do Sul aqui em Chicago. E eu quase morri na cadeira, porque eu falei, gente, mas eu aprendendo, né? Essa transição durante esse tempo foi complexa, né, Dani? Porque era ainda momento de pandemia, né? Eu não ia para o escritório, eu não conhecia as pessoas olhando nos olhos, como foi todas as minhas outras transições aconteceram. Então, eu falei, mas eu estou aprendendo a América do Sul, mas achei um desafio muito interessante. A mudança para os Estados Unidos era um sonho que eu tinha de vida, de carreira, e tudo isso se casou nessa oportunidade. Eu me mudei em final de março de 2022 para cá e sigo aqui nessa jornada de muito aprendizado pessoal e profissional, de muito desenvolvimento e de muita saudade, né? Porque a gente que vive aqui é muito legal, tem muita coisa positiva, mas a gente sente bastante falta. Os meus filhos ficaram no Brasil, Dani, no momento de tomada de decisão, pós-pandemia, eles já mais velhos falaram, mãe, a gente apoia o teu sonho, mas a gente vai ficar. E até hoje eles têm altos e baixos, tá? Eu vou, eu não vou, mas assim a gente caminha, tem sido uma jornada bem interessante, cuidando aí de todas as Américas para a Ingrid. Ai, que delícia, Vivi, que delícia ouvir essa história. Isso me conforta um pouco também, porque na próxima semana eu fico no Brasil e a minha filha vai para os Estados Unidos estudar, e ela tem 19 Aham. anos. Então, isso conforta aqui também um pouquinho da mamãe, e já aproveitando, né, e toda essa história lindíssima, né, e parabéns pela sua trajetória e por tudo que você está contando para gente, mas queria aproveitar para puxar um pouquinho, né, desse contexto todo, e aí dicas de passagem, né, tudo isso que você contou reverbera, acho que um pouco hoje, acho que você vai contar um pouco disso aí também, né, ao longo da sua fala, mas no Aham. sucesso que foi também o prêmio que vocês receberam, né, recentemente aí da GPTW, que só Uhum. consolida, né, toda essa trajetória de sucesso e tudo mais. Então, eu queria mais entender, assim, queria que você trouxesse para gente um pouquinho dos desafios, né, de estar dentro desse pilar super importante da empresa, que é o RH, e Uhum. como que você consegue, e aí se você puder também dar uma palhinha para a gente de como que você consegue equilibrar também esses pontos, né, entre a Vivi, né, RH, a Vivi mãe, a Vivi, traz tudo para a gente aí, para a gente fazer esse compilado de coisas. Tem muitas mães que nos ouvem aqui também, né, É, ao delas se identificarem também um pouquinho com isso. e isso é muito bom. Assim, essa é uma parte muito, foi muito, tem sido muito desafiadora, Dani. Requer muita coragem, né? Porque nenhuma decisão na vida a gente só ganha, né? A gente tem que ter muito claro aquilo que a gente tem que abrir mão e aquilo que a gente aguenta abrir mão, porque tá tudo bem, tem alguns elementos da vida que é difícil, né? Há momentos da vida. Então, muitas vezes, quando me perguntam, ai, mas Viviane, momento de carreira, eu falo, isso varia tanto. Não, não se estressa na sua carreira, porque isso vai mudar. Vão ter momentos em que a tua prioridade vai ser a tua vida profissional, vão ter momentos que é a sua maternidade e assim por diante. A gente, quando tem vários papéis, a gente tem que entender que isso vai acontecer no decorrer da nossa história, né? Então, são muitos desafios. Falando um pouco de desafio de RH, Dani, eu acho assim, é uma área extremamente estratégica e que vem mudando muito a sua narrativa, né? A área de recursos humanos. Eu acho que quem está mais tempo no mercado sabe que era uma área antigamente muito reconhecida por uma área operacional, que operacionaliza alguns processos, e não como uma área como parte do negócio, parceira do negócio, né? Então, acho que essa é uma mudança que vem acontecendo, a gente ouve muito mais falar, os desafios estão aí, acontecem, mas eu acho que a gente vem evoluindo demais nesse modelo no que toca a função de recursos humanos, né? Bom, Vivi, dito tudo isso, né, eu queria que você me contasse um pouquinho de como que você vê, né, a falta da educação como um bloqueio para melhores candidatos, assim, nessa vivência toda que você tem, o que que você enxerga disso? Olha, Dani, quando eu penso numa sociedade que pode ser transformada, a primeira coisa que eu penso é na educação, né?
E eu acho que isso já era muito claro para mim, obviamente, quando você vive num país desenvolvido, você nota o quanto a educação tem um impacto imenso na sociedade todo o tempo, né? Em tudo. Desde a educação para o mundo corporativo, para o trânsito, para absolutamente tudo. Então, eu acho que é impossível não falar, né, da importância da educação, sim, nesse processo e no potencial de transformação, no meu ponto de vista, da sociedade nesse sentido, né? Quando a gente olha para o Brasil, infelizmente, né, uma educação de qualidade, ela não é simples, ela não é de fácil acesso, né? E aí, quando eu olho nesse cenário, né, como profissional de RH, eu sempre tento ser bastante intencional e buscar outros aspectos em que a gente aprende, né? Porque existe todo o aspecto educacional da escola, acadêmica e tudo mais, mas existem várias formas, né? Hoje em dia, a informação, ela tá aí, né? Tem muita informação, informação disponível todo o tempo, todo mundo tem um telefone celular que acessa as coisas e tem as informações ali, e eu acredito muito nesse outro formato também, nessa outra fonte de aprendizado, né? Você aprende com o exemplo de outras pessoas, você aprende com leitura, você aprende com histórias de outras pessoas também. Então, na minha trajetória aí de 27 anos, em diferentes mercados, trabalhei em algumas indústrias, por exemplo, quando você olha para operadores de uma planta, por exemplo, muitos deles não têm o ensino médio concluído, né? Muitas vezes você olha para executivos de uma empresa que exigiria um MBA, uma pós-graduação, e eles não têm, eles são ótimos naquilo que eles fazem. Então, eu não acho que é uma coisa ou outra, eu acho que são importâncias que se complementam. Então, o que eu busco muito, né, como profissional de RH, quando eu estou buscando uma pessoa? É, essa paixão por aprender, essa paixão por buscar é muito difícil de desenvolver, Dani. Você consegue desenvolver uma parte técnica. Eu vou lá, eu te dou um treinamento, eu te explico, eu faço prova, e tá tudo bem, você consegue. Essa paixão e essa vontade é tão difícil de desenvolver nas pessoas. Então, acho que a gente tem que buscar, quando a gente fala de educação, as diferentes formas, né? A importância das diferentes formas de se aprender, de falar sobre o aspecto educacional, né? E eu acho que as empresas, elas têm um papel importante nessa jornada, né? De apoiar a comunidade em que ela está, né? Então, aqui na Ingredient, por exemplo, uma das coisas que a gente fez, então a gente é uma indústria, né? Estamos na indústria e normalmente um mercado muito masculino, né? Como é que você vai ter uma mulher numa linha de produção, que no nosso caso, ingredientes, né, que a gente faz muito a questão de amidos, sacos grandes, pesados, como é que você vai considerar uma mulher nesse processo? Então, uma das coisas que a gente fez em uma das nossas plantas no Paraná foi olhar para o nosso processo produtivo intencionalmente, porque é muito fácil de dizer, impossível ter mulher aqui porque é muito pesado, ela não tem a força para isso. Mas parar intencionalmente, olhar o nosso processo produtivo e pensar onde eu posso ter automoção, onde eu posso ter tecnologia que me permita ter uma mulher na linha de produção. Isso foi feito em uma das nossas plantas no Paraná, e a gente conseguiu mudar o processo e, com isso, nos abrir para ter mulheres no nosso pipeline de candidatos. Então, o que a gente fez? Mudando o processo, essa parte do processo, algumas melhorias em que não necessariamente a força era o único ponto exigido, a gente fez uma parceria com o Senai e começou a trabalhar no desenvolvimento dessas mulheres, porque elas mesmas falavam, eu nem aplico, porque não tem como, né? Então, a gente fez todo o desenvolvimento dessas mulheres para que elas estejam preparadas no momento em que a gente tem posições, a gente prioriza. Foi um sucesso, elas fazem um trabalho excepcional, elas são selecionadas, fazem um trabalho excepcional e a gente está expandindo para outras plantas, né? Em outras unidades fabris que a gente tem. Então, acho que tem uma combinação, né? Tem um lado também do papel importante que as empresas têm aí na comunidade, né? Então, é um pouco do meu pensamento quando a gente toca em educação e os desafios que a gente tem no Brasil, né, com isso. Não, com certeza, acho que você fez um 360 aí de todo
de todo o desafio. E aí, se você puder trazer um pouquinho para a gente também, de como que nesse movimento, né, nesse contexto todo que você colocou, e acho que você já até pontuou alguma coisa na sua fala, mas como que você acha que o RH, né, nesse papel, poderia transformar as empresas? Olha, Dani, eu acho assim, olhando para o RH como um parceiro de negócio, que é um pouco do que eu falei antes, eu acho que é a área que tem o maior poder de transformação. Eu vou falar um pouco disso, porque tem uma frase do Simon Sinek que eu amo, que é: se os nossos funcionários são pessoas, os nossos clientes são pessoas, os nossos investidores são pessoas. Então, falar de pessoas é falar de negócio. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Então, acho que o RH tem um poder enorme de transformação, mas acho que isso começa, Dani, olhando para a própria função de RH. Antes de transformar o negócio, a gente tem que falar de transformar a área de RH, né? Como é que a gente cria estratégias e como é que a gente cria parcerias onde o RH seja parte do negócio, né? Se a gente não começar por aí, né? O que eu tenho que melhorar? Quais são as questões estratégicas que eu tenho que ter para impactar o negócio? É muito difícil da gente falar de transformação. Então, tinha uma chefe minha que falava muito isso. A gente tem que colocar máscara na gente, em nós mesmos antes e depois colocar nos outros, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. E aí, quando a gente olha para uma área que lidera as grandes iniciativas de pessoas, a gente vê todo o potencial de promoção de diversidade, diversidade em todos os aspectos, né? Diversidade também de pensamento, de formação, todo tipo de diversidade, é, toda a questão de dados, né? A gente fala de RH, isso fica desconectado, mas não, como é que a gente traz dados para o processo de tomada de decisão? E eu acho que a questão que eu trabalhei, que eu falei com você um pouquinho no início, que é no momento em que você é parceiro do negócio, Dani, você consegue antecipar as coisas que estão vindo, né? Por exemplo, falar de modelo híbrido pós-pandemia. Como é que eu antecipo aquilo que está vindo, né? Porque é aí que eu adiciono valor. Obviamente, você pode responder rapidamente a um movimento do mercado, mas o valor que o negócio vê é como é que eu, sendo parceira do negócio, entendendo o direcionamento estratégico do meu negócio, eu antecipo essas demandas. Eu trago. Então, eu acho que o poder é muito grande, porque não existe negócio, não existe desenvolvimento de produto, não existe solução se não tem pessoas, são pessoas que estão por trás disso, né? E eu sempre sou uma grande embaixadora de nós lideramos os processos de pessoas, mas a gente precisa dos nossos líderes junto conosco, né? O RH pode desenvolver qualquer tipo de estratégia de retenção, mas se o líder não faz um bom trabalho, as pessoas não vão ficar por conta da minha iniciativa, elas vão ficar por conta da mensagem do líder. Então, acho que tem um potencial muito grande da área, né? Quando eu vejo a transformação de RH, acho que começa pelo próprio RH e como a gente se posiciona diante do negócio para poder impactar. Muito bom, muito bom. Acho que isso só fomenta tudo que a gente está conversando aqui, né? São cerejinhas que vão se encaixando, né? Uhum. Para a gente conseguir, de fato, compreender um pouco da realidade, né? E de como que, de fato, né, a gente pode olhar para o RH de uma forma que abrace, né, todo o contexto de todo esse trabalho que é desenvolvido, não só para uma frente de contratação de pessoas simplesmente, mas É. é, Eu sempre toco essa questão da experiência, sabe, do colaborador, Dani, numa jornada de pessoas, né? Então, acho sim, que o potencial de impacto na experiência das nossas pessoas, desde o momento que você entende qual que é a melhor forma de atrair, de desenvolver e, portanto, reter, né? Qual que é a nossa proposta de valor, né? A gente tem isso na nossa mão, né? Por que que as pessoas querem vir para a nossa empresa? Por que que elas querem ficar? E eu acho que o elemento da pandemia, ele traz essas questões de palavras importantes que vieram, né? sim. Flexibilidade, saúde mental e bem-estar, né? Pouco se falava, conexão com o propósito. É isso que as pessoas buscam hoje, né? Essa é a forma que a gente tem de poder impactar, de poder transformar. Então, é assim que eu vejo, né? É assim que eu vejo o potencial de transformação aí da nossa função.
muito bom, Vivi. Estou cada vez mais encantada aqui com todo, com tudo que você vem trazendo, porque vai muito de encontro com tudo que a gente prega aqui também, dentro de todas as nossas falas, junto a esse time tão incrível que é o RH das empresas. E aí, se você me puder me contar um pouquinho agora, né, de qual seria o ponto forte do RH da empresa de vocês, ou se você quiser trazer também, de repente, algum outro ponto forte aí da sua trajetória profissional, fica à vontade. Olha, Dani, eu acho que um ponto forte que eu gosto sempre de trazer, eu acho que é muito da Ingredient e isso reflete na área de recursos humanos, né? É uma empresa que pratica fortemente aquilo que ela fala, ou seja, né, liderar pelo exemplo, né? Então, acho que isso é super importante. E eu sempre reforço isso, porque desde o meu processo seletivo, quando a gente vai fazer uma transição para uma outra empresa, os valores da empresa, até o momento em que você entra nessa empresa, eles são simplesmente uma aposta cultural. Né? Você conversa com as pessoas no processo seletivo, você identifica alguns elementos da cultura, e no momento que você aceita, vivenciar a cultura, ela só acontece quando você está lá dentro. Né? Isso fala muito sobre os valores da empresa. Então, acho que um ponto super forte dessa questão de praticar aquilo que a gente fala é essa questão de viver os valores no nosso negócio, né? De viver os nossos valores no momento que a gente está tomando uma decisão, de viver os nossos valores no momento em que a gente vai propor uma solução para o cliente. Então, eu acho que não existe fortaleza maior. Eu trabalhei em grandes empresas, e isso não era tão fácil e rápido de ser vivenciado como o que eu vivi na Ingredient, desde o meu processo seletivo até o momento que eu entrei e falei, puxa, aquilo que eu imaginei eu vivencio na prática. E reforçou mais ainda, Dani, porque é natural nas organizações você ter variações leves quando você está falando, por exemplo, de um outro país. Então, eu vivenciei isso muito forte no Brasil. Eu falei, puxa, agora eu estou indo para os Estados Unidos, né? Headquarter está lá, o CEO está lá. Vamos ver como é que é isso na prática. Os valores estão ali presentes da mesma forma. Então, acho que isso mostra muito da força da cultura. Então, que eu acho que isso é muito importante. Um outro ponto que eu acho que é muito interessante trazer é que nós somos uma empresa muito focadas em resultado, e eu queria falar de resultado sob duas lentes, assim, né? Uma de negócio, conexão com os negócios, então a gente vai atrás, a gente desenha uma solução e a gente vai fazer o melhor para antecipar as necessidades do nosso cliente, uma lente. A outra é a questão de resposta a feedback, né? Quando eu digo de orientação, porque a gente faz bastante pesquisa aqui, a gente quer ouvir as pessoas, né? Mas a gente também responde a ações que vão endereçar aquilo que a gente ouve. Então, se eu puder compartilhar um exemplo, a gente vem ouvindo historicamente nas nossas pesquisas de clima, acho que em grande parte das organizações, alguns elementos aparecem sempre como oportunidade, né? Um era carreira. Então, a gente vinha escutando a oportunidade em termos de carreira, né, na nossa pesquisa de clima. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu essa iniciativa que batizamos de carreira.com, onde a gente fala o seguinte: carreira.com é um momento na Ingredient onde a gente vai falar de diferentes aspectos de carreira, focado em um principal elemento: protagonismo. Porque onde quer que você passe, qualquer empresa que você esteja, os funcionários estão sempre olhando para o RH, para o gestor, do tipo, o que você pode fazer para a minha carreira? E o que a gente quer nessa iniciativa é, primeiro, um momento intencional em que a gente vai falar de carreira. Então, se tem uma pessoa vindo dos Estados Unidos para visitar o Brasil, nosso presidente, por exemplo, vamos bater um papo e nesse momento vai ser um carreira.com e a gente vai abordar carreira também. Então, a gente quer uma forma intencional da gente tratar o assunto carreira e o nosso foco maior tem sido em protagonismo, porque a importância de que a gente assuma as rédeas da nossa carreira, né? Então, tiveram diferentes edições, Dani, de lá para cá, tanto edições 100% internas, em que pessoas contaram as suas experiências e como foi o desenvolvimento de carreira delas, e os desafios e tudo mais. Pessoas de fora que contaram, que trouxeram cases e também fizeram as pessoas refletir um pouco sobre a importância de o que eu posso fazer nesse processo.
terceirizar a minha carreira não vai ser uma opção. E a última edição foi muito legal, que a gente pegou diferentes experiências dos nossos executivos na América do Sul, contando um pouco dessa jornada. Então, você tinha exemplos de pessoas que iniciaram a carreira na Ingredient e hoje são vice-presidentes na Ingredient, pessoas que passaram por várias empresas, pessoas que passaram por uma empresa, mas diferentes posições. Então, faz as pessoas sempre pararem e falarem, puxa, o que eu posso fazer nesse processo? E abrir um diálogo, né, Dani? Que as pessoas possam perguntar, que você possa compartilhar também dos seus erros. Né? Carreira não é um negócio linear, que você fala, deu tudo. Eu mesmo, quando olho para minha, as pessoas falam, nossa, que cara. Tiveram momentos em que não necessariamente foi assim. Que eu falei, puxa, se eu quero chegar ali no longo prazo, essas são passagens que eu tenho que ter. E meu cargo pode ser menor, mas eu vou ter mais aprendizado. Então, como é que você faz essas reflexões conscientes daquilo que você pode ganhar, que você pode perder? Por exemplo, você pode perder um título, mas o que você pode ganhar de experiência para te levar, né? E acho que é muito do que eu vivo aqui na Ingrid, né? Vivi na passagem, que eu era América Latina, vim para ser América do Sul, e nessa vinda para cá, né? Para, olha só, né? Um ambiente em que carreira é valorizada, as oportunidades são dadas, né? Mas assim, não é que a empresa vem falar, olha, não, qual que é meu papel nesse processo? Então foi uma iniciativa muito legal. A gente já vê os resultados, impactos positivos no número, no engagement, na parte de carreira, redução de turnover. Então, acho que é muito legal. E, de novo, não é nenhuma fórmula mágica, mas é como é que a gente ajuda o nosso time a ter essas reflexões e entender aquilo que faz parte do controle deles, né? O que não está no meu controle não está no meu controle. O que está, vamos fazer bem feito, né? Acho que é um pouco disso. É planejar um pouco, né, de metas e objetivos pessoais, mas enxergar em alguém também uma perspectiva de incentivo, de empenho, né, de uma referência, né? Nossa, Dani, esse ponto teu é maravilhoso, porque quando as pessoas me pedem um conselho de carreira, eu falo, o principal é tenha uma fonte de inspiração. Uma Você fonte. tem que ter uma pessoa que você olha e fala, eu quero ser desse jeito, eu quero desenvolver essa habilidade, eu quero ter esse estilo de liderança. Busque a sua fonte de inspiração. Nada ensina mais do que isso. Nada ensina mais. Que lindo, Vivi. Gostei muito. Estamos chegando no final aqui desse bate-papo delicioso. Queria que Passa durasse super rápido. muito mais. Vou partir para a minha última pergunta aqui, para você deixar aí um pouquinho da sua vivência também, né? O que você acredita ser tendência, e quais seriam as suas previsões aí para os gestores, né? E para o pessoal da área de RH. E já te agradecer aqui de novo, Vivi, por ter participado e ter trazido essa conversa tão rica de verdade, viu? Obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Olha, Dani, eu acho o seguinte, em termos de tendências, está muito alinhado com o que eu comentei um pouco dos desafios, sabe? Eu acho que agora, tanto a área de RH quanto a liderança, né, que eu acho que caminham mão a mão, né? É muito desse olhar do que está vindo e do que é importante quando a gente fala do novo modelo de trabalho, né? A pandemia já foi, mas muita coisa a gente ainda está aprendendo nesse processo e os líderes vão se diferenciar, no meu ponto de vista, por essa habilidade de ter essa sensibilidade do que realmente é valorizado, né? Qual que é o valor individual? A gente fala muito de proposta de valor do empregador e a gente fala pouco da proposta individual de valor, né? Retenção é o que é importante para esta pessoa. Então, para mim, os líderes que vão se diferenciar são os líderes que vão ter essa habilidade de ter essa leitura e esse entendimento de que nem sempre é um momento ou outro momento. Você não tem que ser a melhor mãe do mundo ao mesmo tempo que ser a melhor profissional do mundo. Que você pode atingir resultados facilmente se você conseguir controlar e fazer o balanço de todos os pratinhos na nossa vida. Então, acho que essa sensibilidade vai diferenciar muito. E o RH tem um papel importante na preparação dessa liderança, né? Eu confesso que para mim é sempre o primeiro grande objetivo que eu tenho na carreira, que é como eu preparo e desenvolvo líderes melhores
para isso tudo que está vindo, que é tudo muito novo. E o desconhecido assusta, né, Dani? Assusta, a gente não sabe o que vem. Mas acho que faz parte sair dessa zona de conforto, aprender. É um movimento de mercado e eu tenho certeza que a gente vai tirar muito aprendizado de toda essa jornada. Ai, Vivi, que pena que acabou. Eu saio daqui com o meu coração aquecidíssimo, como a gente iniciou esse papo É, aqui. Você com certeza será uma fonte de inspiração para mim daqui em diante. Eu já tinha uma admiração pelo seu trabalho. Eu queria agradecer também a Alice, que fez essa ponte, que conectou a gente. Mas, enfim, né? Eu saio daqui muito grata mesmo, finalizando esse podcast aqui, pessoal, RH que Transforma, com Viviane Gaspari, vice-presidente da Ingridion, da América do Sul, né? Norte e Sul, agora Norte e Sul. Norte e Sul, É. verdade. Parabéns, Vivi, pela trajetória, obrigada Obrigada, Dani. mesmo pelo Obrigada, papo. foi excelente, um bate-papo muito gostoso. De novo, eu gosto muito de compartilhar toda a minha trajetória, mas também aquilo que eu aprendi no processo, né? Eu acho que a gente aprende muito com isso também, né? Que eu falei um pouco no começo do nosso papo. Então, Sim. prazer enorme estar aqui com você e meu coração também sai quentinho. Obrigada, Vivi. Obrigada, Alice. Uras estão aqui também acompanhando a gente. Muito Um grande abraço para todos vocês. Fico obrigada, super à obrigada. disposição de todo mundo também que quiser me procurar para a gente bater um papo, conversar mais sobre RH. E é isso. Um Tá abraço. joia. Obrigada, Dani.